São 2 clássicos em 2026, 2 vitórias sobre os rivais Flamengo e Botafogo, e 2 vitórias muito justas e incontestáveis. Ao todo, desde que Zubeldia chegou, para além do aproveitamento dele como mandante no Maracanã, que é simplesmente 100% de aproveitamento em 13 jogos, um negócio simplesmente absurdo, são 5 vitórias em 7 clássicos. Isso é muito importante, isso é muita coisa e sim, muito relevante. É o início ainda, um comecinho de temporada, mas temos alguns sinais bastante positivos, temos alguns sinais muito interessantes. O Fluminense está classificado para as quartas de final do Campeonato Carioca. Isso é mais que obrigação. Claro, é mais que obrigação. Mas o Fluminense está classificado após ter vencido os 2 jogos mais difíceis, que evidentemente eram os 2 clássicos, poupando o seu time titular, praticamente todo o time titular. Isso significa que o elenco funcionou. Significa que contra o Flamengo os jogadores que entraram deram contra o recado, e hoje, com um pouco mais de dificuldade, é verdade, com uma atuação um pouquinho mais abaixo, mas ainda assim, alguns jogadores que entraram justificaram a chance. E isso é muito relevante. Eu falo, sempre quando é um jogo que o treinador vai poupar parte do time, vai colocar alguns reservas, eu sempre falo, o cara tem que olhar para aquilo ali como a chance da vida dele, como a oportunidade da vida dele. Porque o futebol, ele é assim, ele é de oportunidade. Quando você está num grande time, né, com jogos importantes, jogos grandes, nesse nível de cobrança e intensidade, a chance que você tiver, você tem que agarrar. Não tem, ainda mais um time forte como tem o Fluminense, bons jogadores. E alguns jogadores estão conseguindo fazer isso. E aí eu vou destacar, para mim, 2 pontos primordiais para essa vitória. E eu fico muito satisfeito quando a leitura que eu tenho do jogo, ela bate com a leitura do treinador. Hoje, o Zubeldia, na coletiva, falou algumas coisas importantes que eu já tinha citado durante a transmissão. Dos 2 pontos primordiais para essa vitória que eu ia citar aqui, para mim o grande segredo hoje para essa vitória foi esse, foi a forma como o Fluminense se defendeu. Hoje o time deu uma aula, foi exemplar, quando o assunto foi dedicação, solidariedade, vontade para defender cada metro do seu campo defensivo da sua área. Todo mundo se esforçou e por isso a atuação da linha defensiva foi à beira da perfeição. Não sofreu com bola aérea, nem nada disso, coisa que vinha acontecendo. E não só a linha defensiva, os 2 volantes, o que jogaram Martinelli e Bernal hoje foi, mas jogaram muito. Jogaram pra cacete. O Martinelli é mais do mesmo, né? É só mais uma de tantas. Esse cara tem que pegar uma seleção brasileira em algum momento, uma convocação, uma oportunidade. Infelizmente agora está muito perto da Copa do Mundo, mas em algum momento eu acho que ele vai ter a chance dele, porque ele joga muita bola. Ele joga muito. E como é bom ver um cara que amadureceu, que passou por todo um processo de críticas, de perseguição em alguns momentos, vencer como ele está vencendo. É muito bom isso. E o Bernal, um jogador que oscilou tanto em vários jogos, né, desde que ele chegou, está tendo uma sequência agora e deu 2 respostas muito boas em 2 jogos complicados nos clássicos. Hoje, dentro daquilo que era a função dele, foi praticamente perfeito. Defendeu a área absurdamente bem e não cometeu aqueles erros de passe bobos que às vezes ele comete. Os 2 zagueiros, Freitas e Ignacio, muito bem. Firme, sem bobeira, sem fazer loucura. Foram muito bem no miolo de zaga. Guga, mais uma grande partida. Mais uma chance que ele tem e vai muito bem de novo, assim como foi no outro clássico. Está na lista desses jogadores que estão aproveitando a oportunidade. Guga, Ignacio foi bem, Arana, mais uma vez muito bem. No ataque apareceu pouco o Arana. Engraçado, né? A gente sempre falou, o Arana é muito bom no ataque, ofensivamente, mas na defesa preocupa. E hoje ele foi defensivamente um leão, muito bem. Muito bem. Melhorou no segundo tempo. Primeiro tempo nem achei tão bom, mas melhorou no segundo tempo, bastante. E aí, qual foi o outro ponto crucial para essa vitória? Os jogadores que entraram no segundo tempo, que aí é o diferencial técnico.
Aí por isso é importante você ter elenco, ter grupo. Porque hoje o Lima fez uma partida abaixo, foi mal. Esse não conseguiu repetir a boa atuação que teve no Fla-Flu. E aí faltava criatividade e esbarrava nos vários erros que os atacantes estavam cometendo, tirando o John Kennedy. Santi Moreno fez o primeiro tempo muito ruim. E aí me preocupa. Ele retrocedeu um pouquinho. É um jogador que não tem que tacar pedra, não tem que falar que não serve, não presta, para mim, pelo menos, né? Eu, no geral, acho que a gente está tendo compreensão e paciência com o processo dele. Mas é importante que ele dê uma resposta também consistente. Porque é o que eu falei, cara, futebol é oportunidade. Se você não aproveita, alguém vai aproveitar e assim, não tem muito tempo. Infelizmente não tem muito tempo. E ele não acertou nada no primeiro tempo. No segundo tempo volta, parece que ia dar uma melhorada, mas desperdiçou um contra-ataque claríssimo, tocando a bola para trás, dando para o adversário. Foi mal o Santi Moreno. Se tivesse saído no intervalo não teria sido nenhum absurdo. Não conseguiu repetir também e tinha entrado bem no Fla-Flu. Canópio fez o primeiro tempo fraco também, ruim, mas melhorou no segundo tempo. Poderia ter feito o gol no belíssimo passe do Samuel Xavier, que ele saiu ali de frente pro goleiro, acabou chutando em cima do Léo Link. E o John Kennedy já estava desde o primeiro tempo se movimentando bem, tentando fazer o pivô, dando opção, tentando finalizar. Só que a zaga do Botafogo estava chegando 2 em cima dele o tempo todo, justamente para não deixar ele fazer esse pivô e segurar a bola para quem vem de trás. Então ele teve dificuldade para jogar. No segundo tempo, quando o Zubeldia, e aí hoje o Zubeldia foi muito bem, escalou, né, poupando, enfim, fez as escolhas dele bem e não demorou, não cometeu o erro que cometeu contra o Grêmio, quando ele demora muito a mexer no time. Hoje, quando o Anselmo troca 3 jogadores, o Botafogo ia melhorar no jogo, rapidinho ele foi lá e colocou os 3 jogadores que mudaram completamente a partida naquele momento. Savarino, Serna, até um pouco abaixo, e Lúcio Costa, que é o craque. O Lúcio pegou das 3 bolas que ele pegou, a partir do momento que ele entra em campo, 2 ele coloca os caras de cara pro gol. A primeira limpou a jogada, coisa linda, deu aquele passe açucarado pro Savarino, chutou em cima do goleiro, desperdiçou. E depois, logo depois, colocou o John Kennedy na cara do gol, e aí o John Kennedy foi muito bem, com frieza, tranquilidade, para tocar na saída do Léo Link e fazer o gol da vitória do Fluminense, que poderia ter sido mais elástica se o próprio Lúcio Acosta tivesse aproveitado a oportunidade que ele perdeu, logo ele, com a categoria que ele tem, cara a cara, passe bonito do Everaldo, esperou, né, a hora certa para tocar, poderia ter matado o jogo ali. Uma pena, que ia coroar. O cara entrou e assim, eles entraram e, cara, bagunçaram o jogo. Depois o Fluminense faz o gol, perde esse gol, tirou um pouquinho o pé, o Botafogo tentou ameaçar. Ali, até nesse lance do Lúcio Acosta, eles fazem um contra-ataque desesperador, porque o Fluminense ia matar o jogo, quase no último lance, eles dão um contra-ataque, teve a falta, mas enfim, a bola foi por cima e o Fluminense sai daqui com esses 3 pontos, mais uma vitória no Clássico e, cara, com notícias boas, com coisas boas pra gente falar. E eu vou trazer aqui agora a entrevista do John Kennedy no pós-jogo, quando ele deu uma declaração assim, muito... Outro adjetivo que eu ia usar nesse jogo, sobriedade. O Fluminense foi muito sóbrio na forma como defendeu, na forma como controlou o jogo, tendo mais posse de bola o jogo inteiro, finalizando mais. Contra o Flamengo também teve isso, talvez um pouco menos de controle, mas foi muito sóbrio. E a palavra que define o John Kennedy para mim agora é sóbrio. Na forma de jogar, mais leve, se movimentando, dando opção. Quando tem que fazer diagonal, faz diagonal. Quando tem que fazer o pivô, tenta fazer o pivô. Isso muito sóbrio também na forma de falar. Eu confesso para vocês que eu nunca vi o John Kennedy assim. É um John Kennedy muito diferente. Muito diferente. Olha só essa entrevista à TV Globo na saída de campo. Tu é o novo rei do Rio, é? Não, tô longe disso. Mas a gente, no dia a dia, eu tô trabalhando bastante para sempre que tiver oportunidade ajudar a equipe da melhor forma. E o atacante ajuda da melhor forma fazendo gol. E eu fui feliz, tive a chance, estava concentrado e fiz o gol. Ô, John Kennedy, deixa eu aproveitar que os jogadores do Botafogo ainda não saíram para saber de você. Você falou que tem trabalhado bastante e a gente ouviu de muita gente de dentro do clube falando o quanto você tem se dedicado, pediu para voltar mais cedo do que o elenco principal, para treinar. Você já alcança números melhores do que na temporada passada com a camisa do Fluminense. Aliás, é teu melhor início de temporada na carreira.
e existe uma pressão da torcida pela contratação de um centroavante. Isso chega até você? De que forma chega até você? E de que forma você tem pensado esse ano diferente, já que pediu para voltar antes, tem trabalhado? Como eu venho falado em outras entrevistas, é ano de oportunidade. Eu acho que iniciar o campeonato antes é uma oportunidade importante. E eu estou no Fluminense, é um clube grande, vai sempre haver pressão e a torcida tem que pressionar mesmo, é o papel dela. E a pressão por contratar um camisa 9, como eu falei, estou em clube grande, vai contratar e isso é bom, que eleva o grupo, eleva o nível do grupo, eleva o nível do elenco. E eu estou aqui para entrar, disputar a vaga e fazer o meu melhor dentro de campo. Mudou alguma coisa na tua mentalidade para essa temporada? Não, desde o ano passado já tinha mudado, só que as coisas não estavam acontecendo. Mas tô com a mesma mentalidade. Só que com a confiança melhor, mais alta, elevada. Depois de 2 clássicos e 2 gols, né? Importante. Valeu, obrigado, viu? Então, cara, isso é uma notícia maravilhosa, tá? Porque a mentalidade dele mudou. Eu espero que seja algo definitivo, porque eu sempre falei, cara, se ele colocar a cabeça no lugar e decidir que a carreira dele é o mais importante para a vida dele, as coisas vão acontecer, porque ele é diferente. Ele conhece o caminho do gol, ele tem qualidade, mas ele precisava definir o que ele queria para a vida dele. E desde ano passado ele já tinha definido, só que as coisas não estavam acontecendo como ele falou. E agora parece que a maré está mudando. Ah, mas não precisa de um camisa 9? Não, precisa, continua precisando. Não é essa a questão. A gente sabe que precisa. Mas saber que tem um John Kennedy bem para competir por essa vaga, para ser opção, isso é uma ótima, a melhor notícia que podia ter. E tomara que seja duradouro. Tomara que tenha vindo para ficar. Porque se for, aí, meus amigos, a gente tem mais um reforço, que não tinha ano passado. Tomara, eu fico muito feliz mesmo, porque... E todas as críticas que eu já fiz foi justamente porque eu sabia que ele poderia entregar e foi justamente porque muitas vezes, todo mundo sabe disso, ele não teve a postura que deveria ter. E agora ele está tendo a postura de um jogador profissional e jogador de Fluminense. E as coisas vão acontecer dentro de campo. E tomara que continue acontecendo. Vou trazer também uma fala do Zubeldia, falou rapidinho ali sobre o John Kennedy. No sé si coincidencia, pero tiene que ver con las tomas de decisiones. No toma decisiones en relación al perfil de jugador de cada uno, en relación a lo que necesita el equipo, según nuestro criterio como comisión. Por supuesto, hablamos con la gente de rendimiento, ¿no? Juliano, y vamos tomando algunos puntos que él nos puede comentar para después tomar la decisión final, pero básicamente hemos tomado la decisión por cuenta de la comisión, no interactuando tanto con los jugadores, ¿no? Então é isso, galera. Vitória, Fluminense classificado, vamos para a última rodada já classificado para brigar pela Taça Guanabara. Meio de semana já tem Campeonato Brasileiro. Coisas boas acontecendo, reforço que pode chegar, enfim, o início de temporada bem interessante que está sendo desenhado, com o time aparentemente seguindo na consistência que já vinha do ano passado, sob o comando do Zubeldia. Se Deus quiser, tem muita coisa boa para acontecer. Vamos para a próxima. Deixa o seu like, se inscreva no canal, seu comentário, como sempre, é muito bem-vindo. Tamo junto, valeu.